Razão e proporção. Como a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano para solucionar nas provas? Olha só. Introdução. A introdução está dizendo algo bem básico para a gente precisa saber e dominar sobre razão e proporção. O que é? O estudo da razão e proporção é a base para resolver problemas envolvendo comparações. Então, sempre eu vou estar comparando alguma coisa com outra. Entre grandezas, seja elas diretamente ou inversamente proporcional. Então, o que é que isso quer dizer? Vocês vão ver aqui com o passar do vídeo. Conceitos fundamentais. O básico da razão e proporção é a divisão. Razão é o nome científico da divisão. Então, razão é quando você tem dois números que um está dividido pelo outro e esse que está embaixo não pode ser zero. Essas são as características base da razão e proporção. Tendo isso em vista, eu posso dizer que a razão entre 10 e 2 é o mesmo que 10 dividido por 2, que é 5. Então, tranquilo até aí. Divisão normal que você já conhece do dia a dia. Tipo de proporcionalidade, que foi aquilo que a gente viu logo no início. Grandeza diretamente proporcional, aumenta ou diminui. Juntas. Exemplos: quantidade de laranja e valor a pagar. Então, o preço da laranja depende de quantas laranjas eu vou levar. Isso é indiscutível. E aqui, quando eu estou falando sobre inversamente proporcional, é quando eu aumento alguma coisa e a outra diminui. Como assim, professor? Se eu estou dentro de um carro dirigindo, se eu ando mais quilômetros, eu gasto mais combustível. Então, um aumenta, o outro diminui. Ou então, o exemplo que ele está me dando aqui, se eu tenho maior quantidade de pessoas em uma construção, a quantidade aumenta e o tempo de construção diminui. Logo, ela é inversamente proporcional. Estratégias e dicas. Sempre monte uma tabela e observe as relações entre as grandezas. Então, analise se uma cresce, se a outra diminui, como é que está elas ali, em sintonia. Use a multiplicação sempre cruzada. Muita gente diz que quando ela for inversamente proporcional, você faz em linha. Quando ela for diretamente proporcional, você faz cruzada. Mas eu gosto de alinhar as direções. Exemplo, se ela é diretamente proporcional, a multiplicação vai ser cruzada. Se ela for inversamente proporcional, onde um aumenta, o outro diminui, você vai inverter esse lado aqui. Assim que você inverter esse lado, você vai ficar com a mesma situação de uma diretamente proporcional. E aí você pode usar cruzado. Mas por que isso, professor? Porque isso vai te ajudar. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então, segue a dica, segue a dica. Se as setas entre os valores forem para o mesmo lado, a relação é direta. Se as setas forem para lados contrários, inversa e grandeza que estiver ao contrário. Ou inverta a grandeza que estiver ao contrário. Pronto. Após ajustar as setas, aplique a multiplicação cruzada. Então, você só vai corrigir e aplicar a mesma forma de solução. Olha só. Exemplo ilustrativo de multiplicação cruzada. Primeiro exemplo. Aqui ele está dizendo que se 3 laranjas custam 6, então 3 laranjas custa R$ 6. Que laranja, e aqui vou botar cifrão. Quanto custarão 5 laranjas? Então, vou ter 5 e aqui X. Eu sei que a quantidade de laranjas aumentou e o preço vai aumentar. Logo, cruzado. Então, fica 3x igual
a 5 vezes 6, que é o mesmo que x igual 5 vezes 6 dividido por... Deixa eu colocar... Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui, mas eu vou colocar abaixo, fica melhor. X é igual a 5 vezes 6 dividido por 3. Professor, por que você não multiplicou antes? Porque eu gosto de fazer isso aqui, ó. Aqui fica 2 e aqui fica 1. Logo, eu tenho que x igual a 10. Eu faço menos multiplicação para obter o mesmo resultado. Sempre que você puder, faça isso. Passe o que vai multiplicar e o que vai dividir. E por fim, que você faz o cálculo. Aqui ele está demonstrando como ele teria feito. Agora, se ela for inversa, olha só. 3 operários constroem um muro em 12 dias. Então, 3 operários e a quantidade de dias. 12, né? Quantos dias levarão 4 operários? Então, aqui é 4 operários. Eu sei que a quantidade de operários aumentou, logo, o meu tempo de construção vai diminuir. Se o tempo diminui, eu fico com aquela dica que eu trouxe no início. Eu vou inverter o que está ao contrário. Então, aqui vai ficar 3 e 4, e aqui vai ficar x e 12. Agora eu faço invertido, ou cruzado normalmente. Então, fica 4x igual a 12 vezes 3. Logo, x igual a 12 vezes 3 dividido por 4. Corto o 4 com 12. Então, aqui fica 3. 3 vezes 3, 9. Então, x igual a 9. Como está aqui. Simples e fácil. Viu que fica bem intuitivo quando você faz dessa forma. Agora, uma questão Enem. Eu trouxe essa questão que é um pouco diferente. Quando vocês vão resolver questões, vocês... Nossa, professor, mas razão e proporção você disse que era aquela situação lá. E quando tiver algo semelhante a esse daqui, como eu faço? Existem até questões mais fáceis, né? Exemplo. Deixa eu dar um exemplozinho antes de entrar nessa questão. Quando diz lá que a razão entre o carbono e o hidrogênio de uma substância é de 3 oitavos de carbono, o que é que você vai fazer? Se eu tenho 25 gramas dessa substância e 3 oitavos é de carbono, é só fazer 25 vezes 3 dividido por 8. Isso aqui é minha quantidade de carbono e o que sobrar vai ser o hidrogênio. Tem questões também assim, que são simples. Simples demais. Que no caso você vai fazer aqui, olha só, o carbono vai ficar 75 dividido por 8. E o que sobrar das 25 gramas vai ser o restante de hidrogênio. Agora, questões assim também são muito comuns. Olha só. Uma torneira com vazão constante enche um reservatório em 6 horas. Primeira torneira, 6 horas. Outra com vazão também constante enche o mesmo reservatório em 4 horas. Segunda torneira, 4 horas. É o mesmo reservatório, então esqueça o volume. Se as duas forem abertas juntas, em quanto tempo o reservatório se encherá totalmente? Como é que a gente vai fazer? As duas vão abrir juntas, né? Então eu vou somar. Então vai ficar 1/6 mais 1/4.
Por que você botou 1/6 e 1/4? Porque essa primeira aqui precisa de 6 partes de hora para encher e a outra precisa de 4 partes de hora. Quando eu somar 6 vezes esse valor aqui, eu vou encontrar 6 de 6, que no caso eu enchi o meu reservatório, que eu não sei o volume, mas ele está cheio agora. Então, se eu quero calcular quanto eles vão preencher por cada hora, então eu utilizo 1/6 e 1/4. Isso vai me resultar em, como é que eu faço aqui? 6 vezes 4, que vai dar 24. E aqui, 4 vezes 1, que é 4. 6 vezes 1, que é 6. Isso é o mesmo que 10/24. Ou divido por 2 aqui, divido por 2 aqui e fico com 5/12. Pronto. Encontrei a proporção que enche. Só que eu quero que fique isso aí 12/12. Então, eu quero que ele fique inteiro. O que é que eu faço? Eu pego 1 e divido por essa proporção. 5/12. Isso vai me resultar em 1/1 vezes 12/5, que é o mesmo que 2,4 horas. Simples assim essa questão. Questão de concurso. Um grupo de trabalhadores pode concluir a tarefa em 15 dias. Após 5 dias de trabalho, mais 5 trabalhadores foram contratados. Quantos dias a mais serão necessários para concluir a tarefa? Então, vamos descobrir quanto eles já construíram. Se eles trabalharam 5 dias e eles precisariam de 15, eu tenho que eles construíram já 1/3 do que precisamos. Então, 1/3 já foi concluído. Falta 2/3. Se 5 trabalhadores constroem 15 dias, 10 trabalhadores constroem quanto tempo? Vamos descobrir. 5 trabalhadores constroem 15 dias, 10 trabalhadores em X. Se eu aumento a quantidade de trabalhadores, eu diminuo o tempo. Logo, eu vou ficar invertido, né? 5/10 igual a x/15. Então, vai ficar 10x igual a 5 vezes 15. Logo, x igual a 5 vezes 15 dividido por 10. Corta aqui, fica 2, corta aqui. Então, fica 15 dividido por 2. Então, x igual a 7,5. Então, se foram 10 trabalhadores construídos direto, seriam 7 dias e meio. Só que eles já construíram 1/3. Eu quero saber quanto vale os 2/3 que faltam. É só pegar 7,5 multiplicar por 2/3. Isso é igual ao que resta, que são 15 dividido por 3. É o mesmo que 5. Logo, eu preciso de mais 5 dias para finalizar essa tarefa. E para o divertimento dos senhores, eu tenho essa questão desafio. Vocês pausam, solucionam e deixam sua resposta aqui no comentário. Resumo da aula. Resumo da aula foi: a gente aprendeu o que é razão, comparação de grandezas, né? Proporção, que é a igualdade entre razões. Direta, mesmo sentido, inversa, sentidos contrários. Regra única, sempre multiplicar de forma cruzada quando as setas estiverem para o mesmo sentido.
atalhos inteligentes que você pode utilizar. Analise as grandezas, que são direta ou inversamente proporcionais. Monte uma tabela com as setas corretamente antes de cruzar. Evite decorar fórmulas prontas. Entenda o processo de proporcionalidade com uma seta. Torneiras, máquinas e pessoas. Pense sempre na fração do trabalho por tempo. Então, sempre que falar, eu tenho tal máquina que enche tanto tempo, outra máquina que enche em outro tempo, dá o mesmo reservatório. Então, a gente somou ali, né? Quando eu abri as duas, eu somo. Se eu tivesse abrindo uma torneira e abrindo um lugar que sai água, eu estaria subtraindo, e assim sucessivamente. Analise o problema, entenda o que está somando, o que está subtraindo, para depois fazer sua proporção e encontrar o resultado. Segue para mais dicas. Esse canal aqui é MB Matemática. Meu nome é Michael Bittencourt, o seu professor de matemática.